Começa agora mais um Dose Diária da Lição, mais um momento de estudo da Bíblia Sagrada, onde dedicamos um pouco do nosso tempo a estudar a Palavra de Deus e a entender os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Hoje, no tema de hoje, domingo, a purificação do santuário. Daniel capítulo 8, verso 14, nos traz um verso muito interessante. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que isso significa? A que santuário estava se referindo Daniel? Que relação temos com Apocalipse e as mensagens angélicas? Vamos entender isso hoje. Então pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos ao estudo de hoje. Conforme mencionado anteriormente, está previsto um julgamento antes da volta de Cristo. O anúncio do anjo será feito em alta voz, declarando que chegou a hora de julgar. Apocalipse 14, verso 7. O livro de Daniel fornece informações sobre o início desse julgamento. Todo judeu da época de Daniel compreendia o significado da purificação do santuário terrestre que ocorria no dia da expiação, um dia de juízo anual. No entanto, mesmo tendo conhecimento sobre estes conceitos, Daniel ficou confuso em relação aos 2.300 dias mencionados em sua visão. Ele não conseguiu entender o significado exato desses dias e por isso ficou preocupado e abatido, como registrado no capítulo 8, verso 27. Mas como mencionado anteriormente, Deus enviou um anjo Gabriel para dar a Daniel uma explicação mais clara e detalhada sobre a visão, especialmente em relação aos 2.300 dias proféticos. A resposta de Gabriel à oração de Daniel incluiu não apenas a revelação dos 2.300 dias e o início do ministério de Jesus, mas também a predição de sua morte e a conexão entre esse evento e a purificação do santuário, mencionado no capítulo 8. Essa conexão é central para a compreensão do evangelho cristão, que ensina que a morte sacrificial de Cristo é a base para a salvação e que Ele é o nosso sumo sacerdote, que ministra em nosso favor no santuário celestial. A profecia de Daniel, portanto, aponta para a obra redentora de Cristo e para a certeza de que haverá um juízo final em que todos prestarão contas diante de Deus. Como comentamos na semana passada, enquanto o livro do Apocalipse apresenta a iminência de um juízo, apresenta que o juízo de Deus irá começar, o livro de Daniel, por meio de profecias de datas e de tempo, especificamente, começando aqui em Daniel 8:14, apresenta uma profecia de tempo de 2.300 anos literais, onde após esse período um santuário seria purificado. No livro de Hebreus nós encontramos a existência de um santuário celestial, onde o próprio autor de Hebreus afirma que Cristo hoje habita em um santuário não feito por mãos humanas, mas feito e criado pelo próprio Deus. E ele também afirma que este santuário, à semelhança do santuário aqui na terra, precisa ser purificado. Mas enquanto o santuário na terra era purificado por meio de sacrifícios de animais, onde o sacerdote trazia o sangue de um outro ser, no santuário celestial, ele seria purificado por meio de um sacrifício superior, onde Jesus, que seria o sacrifício, sendo oferecido uma vez só, entraria no santuário celestial, no lugar santíssimo, e faria a purificação do santuário. Nos próximos dias da semana, iremos entender mais quanto às datas dessa profecia de tempo. Mas algo é fato, existe uma estreita relação entre o processo de juízo e o sacrifício de Cristo. Uma estreita relação entre a existência e a iminência desse juízo, bem como com a vida, o ministério e a morte desse Jesus, desse sacrifício feito para a purificação, para limpar, para expurgar o pecado do santuário. E como diz João, para purificar e expurgar o pecado do coração dos filhos de Deus, para nos purificar. Você entende essa relação? Durante a semana vamos entender mais isso. Por ora, entenda. Existe a mensagem de juízo. Existe a profecia do início de um juízo. Existe também a responsabilidade da nossa parte quanto à expectativa deste juízo e a nossa postura, bem como as nossas decisões e escolhas dentro do contexto de juízo.
mas vamos entender melhor isso aí durante a semana. Confie em Deus, confie nos planos de Deus. Entenda, como já falamos aqui, que o juízo tem o objetivo apenas de reafirmar a decisão daqueles que foram salvos pela graça de Cristo. E como disse na lição da semana passada, não é para enfatizar os nossos pecados e erros, mas o juízo vem para enfatizar a bondade e a graça de Cristo na nossa vida. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, bom Pai, por teu carinho, por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia e por tua maravilhosa benevolência. Porque nos ama, porque cuida de nós. E obrigado, Senhor, porque existe uma profecia de tempo que nos apresenta de forma clara e concisa a existência de um juízo que está para o que está acontecendo em nossos dias e que, portanto, todos nós precisamos tomar uma decisão, quer seja de estar ao teu lado ou simplesmente seguirmos com os nossos prazeres e com os nossos desejos de satisfação pessoal, mas que o teu Espírito Santo possa nos incomodar a decidirmos estar do seu lado. Abençoa-nos e nos proteja, pedimos em nome de Jesus. Amém.